Olá, bom dia! Começando o fim de semana com Século News edição especial e você vai ver como foi o encontro histórico do Papa Francisco com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. Foram mais de 1000 anos de separação das duas igrejas. Você imagina quais são as palavras mais usadas pelo Papa Francisco? 50 especialistas pesquisaram e descobriram. E ainda tem um filme que é considerado uma obra-prima sobre a ressurreição de Cristo. Tudo isso no programa de hoje. E a gente começa com um encontro histórico do Patriarca de Moscou com o Papa Francisco. Eles assinaram uma declaração conjunta que marca uma nova era nas relações entre a Igreja Católica e o Patriarcado Russo. Com estes 3 beijos, como marca a tradição russa, se saudaram o Papa Francisco e o Patriarca Kirill. Um abraço que demorou 1000 anos para acontecer. Uma vez acomodados, o patriarca iniciou a conversa com a ajuda de tradutores. Eles passaram alguns minutos conversando na frente dos jornalistas e das câmeras, que puderam captar suas primeiras palavras. Em seguida, eles tiveram uma reunião a portas fechadas. 2 horas depois, eles assinaram uma histórica declaração conjunta. E mais uma vez, demonstraram com este abraço que ambas as igrejas estão muito mais próximas. Y los resultados de la conversación me permiten asegurar que actualmente las dos iglesias pueden cooperar conjuntamente defendiendo a los cristianos en todo el mundo. И с полной ответственностью совместно работать для того, чтобы не было войны. Y con plena responsabilidad trabajar conjuntamente, que no sea la guerra. Чтобы повсюду уважалась человеческая жизнь. Para que la vida humana se respeta en todo el mundo. Hablamos claramente, sin medias palabras. Мы говорили очень откровенно. Y yo les confieso que he sentido la consolación del Espíritu en este diálogo. O Papa agradeceu ao patriarca e a todas as pessoas que tornaram este encontro possível, também aos seus anfitriões, ao povo de Cuba e Raul Castro. Le agradezco su disponibilidad activa. Si sigue así, Cuba será la capital de la unidad. Na declaração conjunta, os 2 patriarcas exigiram proteção para os cristãos perseguidos, especialmente na Síria e no Iraque. Eles destacaram a importância da família baseada no casamento, pediram pela proteção dos não-nascidos e ainda fizeram um apelo pela paz na Ucrânia. Além disso, sublinharam que católicos e ortodoxos não são mais concorrentes. A assinatura de Kirill e Papa Francisco selou o fim de uma disputa de quase 1000 anos. No Vaticano, antes da viagem, o Papa fez uma celebração com missionários, que vão viajar o mundo todo atendendo confissões. Ele deu alguns conselhos a eles. Papa Francisco se reuniu com alguns dos padres que, durante o jubileu, vão viajar o mundo para perdoar os pecados mais graves. São os missionários da misericórdia. Primeiramente, ele os recomendou a não esquecerem de que eles também são pecadores. Ele quer que os missionários ajudem as pessoas que vêm para o confessionário e estas se sintam acolhidas. Ele também se lembrou de uma confissão que mudou a sua vida, em 21 de setembro de 1953. Foi neste dia que ele decidiu se tornar padre. Solo ricordo que me fate un sorriso. O que o padre me disse? Eu não lembro. Eu só lembro que ele sorriu. E então, eu não sei o que aconteceu. Era como ter uma figura paterna. Ele disse que é importante acolher os pecadores, não só com palavras, mas com gestos, para também ajudá-los a superar a vergonha. É um sentimento íntimo. A vergonha é um sentimento íntimo que afeta a vida pessoal e requer, da parte do confessor, uma atitude de respeito e de incentivo. Muitas vezes, a vergonha faz com que você fique mudo. A vergonha te fa muto. Papa Francisco pediu que a confissão não se transforme em um interrogatório. Ele disse que não é bom pedir detalhes desnecessários que possam humilhar o penitente. Alcuni mesi fa
Alguns meses atrás, eu falei com um sábio cardeal da Cúria Romana sobre as questões que alguns sacerdotes fazem em confissão. E ele disse: se alguém vai até você e você sente que esta pessoa tem algo de que precisa livrar-se, mas também não consegue dizer, eu digo: tudo bem, eu o entendo. Fique calmo e vá em frente. Isso é ser padre. Ho capito, stia tranquilla e avanti. E questo è un padre. O pontífice os convidou a seguir o exemplo de São Leopoldo e Padre Pio, dois grandes confessores capuchinos. Ele lhes desejou sorte e distribuiu conselhos, especialmente para alguns. Os que vão para o Ártico se agasalhem, hein? Foi apresentado em Roma o livro O Vocabulário do Papa Francisco, que traz reflexões das palavras mais utilizadas pelo pontífice durante esses anos de papado. 50 especialistas analisaram termos como ternura e periferia, que são os mais comuns nos discursos do Papa. Frases como "não sejas observadores de sua vida" e "jogar fora a cultura" são algumas das expressões mais populares usadas pelo Papa Francisco. Queridos jovens, por favor, não sejam observadores de sua vida, mas se envolvam. Jesus não permaneceu um observador, mas ele mergulhou. Não sejam observadores, mas mergulhe na realidade da vida, como fez Jesus. Com seu estilo único, ele deu um novo significado às palavras comuns, como ternura ou periferias. Não tenha medo, não tenha medo. O Senhor é o Senhor da consolação, o Senhor da ternura. Para viver a Semana Santa de acordo com Jesus, significa que nós temos que aprender a sair de nós mesmos para encontrar os outros, para ir às periferias da existência. Este novo livro, apresentado em Roma, oferece reflexões sobre a terminologia que o Papa Francisco fez tornar moda. É chamado de O Vocabulário do Papa Francisco e é um guia completo para aqueles que desejam ter um melhor entendimento de como cada uma dessas palavras relaciona-se com o Santo Padre. A revolução da linguagem do Papa Francisco é a seguinte. Há algum tempo, falando em uma igreja luterana em Roma, o Papa respondeu a uma pergunta de uma criança, que disse que gostaria de ser um pároco. Esta é a chave. O Papa Francisco fala com o estilo de um pastor e a linguagem dele é tão simples que torna-se acessível a todos, aos jovens e principalmente aos idosos. 50 especialistas e jornalistas analisaram 50 palavras amplamente utilizadas pelo Papa, desde o início do pontificado até hoje. É uma análise aprofundada que ajuda a preservar as palavras usadas pelo primeiro Papa latino-americano. A seguir, o depoimento de um judeu que sobreviveu a um campo de concentração.